Boa tarde, boa noite, bom dia. Olá você, tudo bem? Estamos aqui para mais uma vez realizar o Evangelho no Lar. Meu nome é Fernando e hoje eu vou dizer que, como muitas vezes explicamos, o Evangelho no Lar tem que ser feito pelo menos uma vez na semana, em dia fixo, horário fixo, um dia e um horário que não te atrapalhe, onde você possa se concentrar, certo? Para uma boa reflexão, um bom debate, se for o caso de você estar com mais pessoas fazendo o Evangelho. E quando estivermos passando por situações difíceis ou como for a nossa vontade, nada nos impede de fazer a leitura do Evangelho mais do que uma vez e agirmos como de costume, um copo d'água do lado, o nosso entendimento daquilo que foi lido, porque as dificuldades acontecem e só assim, muitas vezes, para que tenhamos paz para o enfrentamento de tudo o que nos rodeia, um alívio, toda a espiritualidade amiga se concentra em nossa volta, nesse momento tão individual, e supre as nossas necessidades. Então, vamos aqui fazer a abertura do nosso Evangelho com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Hoje nós vamos utilizar o livro Pão Nosso, de Chico e Emmanuel, e vamos abrir aqui na lição, na mensagem 108, chamada Oração, onde logo de início tem uma citação de Paulo, apóstolo, em carta aos Colossenses, onde ele diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Logo em seguida, diz Emmanuel, em sua mensagem: muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Prestamos atenção nesse fato: vassoura, martelo. Em exigência, resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório, ou melhor dizendo, exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, manifestando-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito
se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho de ação de graças. É forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. Estejamos convencidos de que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Pois é, aqui o Emmanuel utiliza dois objetos, a vassoura e o martelo. Já vi em outras mensagens ele utilizando o arado, sabemos que o arado é símbolo de um serviço mais pesado, mais sacrificioso, mas nessa mensagem ele usa a vassoura e o arado, dois instrumentos que podem facilmente serem levados de um lado para o outro. E por que não dizermos que a oração, a nossa prece, também é um objeto, um instrumento que pode ser levado de um lado para outro, não é verdade? Podemos fazer uma prece, uma oração aqui, ou mais distante onde estivermos, e ela terá a mesma eficácia. É um instrumento. A vassoura e o martelo são dois objetos que trazem um resultado imediato. A vassoura, quando vemos o nosso quintal cheio de folhas, pegamos a vassoura, varremos, ajuntamos aquela folha para ser descartada em algum lugar. O martelo usamos para pregar e, após algumas batidas, temos algo fixado ou algo quebrado, e também ele traz um resultado imediato. Já a oração é um pouquinho diferente. Precisa haver uma preparação. Preparação como assim? Colocarmos o nosso raciocínio lógico, empregarmos o nosso raciocínio lógico, colocarmos o nosso sentimento mais puro, usar de palavras sinceras, nada de palavras difíceis, nada de longos discursos, porque, como sabemos, Deus, mesmo antes de nós pedirmos alguma coisa, Ele já sabe o que iremos pedir, Ele já tem a justa medida para nos reconhecer se somos dignos daquele pedido, mas Ele deseja também
que, mesmo assim, mesmo Ele sabendo, nós peçamos a Ele, porque assim manteremos um contato mais direto, como pai e filho, estaremos numa linha mais direta de pensamento, estaremos mais ligados. Então, a preparação é necessária, podemos nos recolher em algum lugar mais tranquilo e nos concentrarmos, tentarmos entender aquilo que realmente necessitamos, a forma como vamos pedir. Não precisa ser nada difícil, mas precisamos de sinceridade, de sentimento, de fé raciocinada. Saber também que existe um momento para tudo nessa vida. Nada é como desejamos, nada vem imediatamente e por isso devemos também evitar o desespero e o desequilíbrio, porque quem se desespera não consegue tomar uma decisão sensata, mesmo que esteja em sua frente a solução para o seu problema, de cabeça quente, não conseguimos achar a solução para aquilo. Ficamos perdidos, ficamos muitas vezes desavorados e não vemos a solução para as nossas dificuldades. Por isso, talvez exista então um maior momento de espera para que a pessoa se equilibre e consiga empregar de forma útil aquela ajuda que está recebendo. E ele também nos diz para persistirmos na prece, o olhar, orar e vigiar, né? Devemos vigiar como somos, nossas ações, e vigiar através da prece, da oração, vigiarmos também a nós mesmos, né? Aplicarmos a prece, que é essa conexão com Deus, e nos vigiarmos. E uma coisa que acontece muito é que nós sabemos bastante pedir, mas dificilmente agradecemos. Esquecemos de agradecer quando somos atendidos e muito mais quando não acontece aquilo que desejamos. A gente tem que parar para pensar que isso não acontece, o imediatismo não acontece. Por quê? Será que estaremos pedindo com justeza aquilo que desejamos? Será que é o momento certo de termos aquele pedido reconhecido? Muitas vezes, parando para pensar, a gente se depara como se estivesse diante de um quebra-cabeça, porque quando o nosso pedido é reconhecido, quando ele se faz presente e resolvemos os nossos problemas, nós conseguimos pensar direito que não teríamos chegado até ali
se não fosse as peças anteriores a serem colocadas. Porque para eu terminar um quebra-cabeça, eu preciso da última peça, senão ele não se completa. E as outras precisam estar todas em seus lugares para que eu chegue na última peça e complete o quebra-cabeça. Então, são várias etapas que nós temos que passar, altos, baixos da nossa vida, tristezas, aborrecimentos, alegrias, até que cheguemos ao principal da nossa necessidade, do nosso desejo, daquele pedido. E aí vamos ver que aquele é o momento certo, o momento justo, que não poderia ter sido antecipado, porque algo daria errado se chegasse naquele momento tão imediatamente como pedimos, não seria um momento bom. E outra coisa que Emmanuel nos diz é que para nos alegrarmos, termos o sorriso no rosto, independente de qualquer coisa, tudo que formos fazer, estejamos com um sorriso, sejamos gratos por o que está acontecendo conosco, pelas dificuldades, pelas alegrias. Quando sairmos à rua, estejamos sorrindo, sejamos positivos em tudo que irá nos acontecer. Isso é uma aceitação, abnegação, quando as coisas acontecem do jeito que Deus determina e sabemos reconhecer que aquilo, por mais duro que seja, por mais triste que seja, é para o nosso bem, porque nós não sabemos como e quando e se aquilo que estão pedindo é um pedido justo. Só Deus sabe e só Ele pode deliberar sobre isso. Lembrar também que o melhor de nós é a maneira de nossos pedidos serem atendidos, que os nossos desejos sejam sempre de ordem, que não sejam de ordem contrária àquilo que Jesus pregou, que não seja para prejudicarmos alguém, para sermos favorecidos em algo, para termos alguma vantagem, porque todos nós somos sujeitos às mesmas regras, né? Não existe favoritismo, Deus criou a todos de maneira simples e ignorantes, para que venhamos ganhando experiências e acumulando em nós as nossas vitórias, que vão cada vez mais nos colocando no adiantamento que é necessário para o nosso progresso. Muitas vezes, por exemplo, quando estamos concorrendo a uma vaga de emprego, pedimos que Ele nos ajude, que sejamos nós os merecedores, porque somos bons, porque somos isso ou aquilo. Mas, na verdade, o certo seria pedirmos que o melhor entre todos fosse o merecedor dessa vaga, porque todos, como já foi dito, estamos no mesmo barco, somos filhos de Deus e não há preferência entre nenhum de nós. Eu não posso desejar só para mim aquilo, porque eu não sei
pelo que o outro está passando naquele momento. Então, essa mensagem é a que Emmanuel nos dá para refletirmos. Vamos procurar ter mais calma, vamos procurar saber esperar, porque a sabedoria só vem com a experiência, com o coração puro, com a abnegação, sabermos que o que está nos acontecendo é realmente aquilo pelo que eu tenho que passar e não nos rebelarmos contra Deus. E assim vamos encerrar hoje o nosso Evangelho, partindo para as nossas vibrações, pedindo que a espiritualidade maior encontre os nossos amigos necessitados que estão pelas ruas, nas calçadas, com fome, com sede, com frio, que pelas crianças que estão nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, pelos doentes nos lares, nos hospitais, muitos deles sem companhia, muitos deles sem condição financeira para pagar o próprio tratamento, comprar seus remédios. Vamos pedir também pelos nossos entes queridos, nossos parentes, nossos amigos que se encontram em alguma dificuldade, para que recebam, segundo os seus feitos, a solução, a saúde, que tenham seus problemas resolvidos. Também vamos pedir pelo nosso mundo que está tão conturbado. Estamos em guerra sempre, em algum lugar do mundo, para que essas guerras cessem, para que esses habitantes desses países em guerra possam confiar em Deus, possam achar um acalanto, um aconchego em algum lugar que os recepcione, pois são degradados de suas terras, são desvalidos e estão em busca de um lugar melhor para recomeçar suas vidas. Vamos pedir pelo nosso mundo, para que através da oração consigamos fazer com que essa névoa que envolve o nosso orbe vá se dissipando e ajudando a espiritualidade a derramar suas bênçãos, suas energias benéficas sobre cada um de nós, e que em nosso coração comece a paz, pois se queremos um mundo melhor, a paz precisa vir de dentro de nós. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus por esse momento, por esta reflexão, pela oportunidade, pelo conhecimento adquirido e pela paz. Vamos encerrar então o nosso trabalho de Evangelho, tomando um gole da água fluidificada.
fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a você que nos acompanhou nesse momento de reflexão. Até a próxima, se Deus quiser, e assim Ele desejará. Boa noite.